tardes, mi nombre es Carlos Andrés Rengel Rodríguez, venezolano. Masicate. Moi, ele Gary Ilis, moi c'est haïtien. Nifon Gantia. Hola, buenos días. Buenas tardes, mi nombre es Carlenis. Eu soy de Venezuela. Namaskar. Bonjour. Bonjour, non pas c'est Judith Pierre. Não, eu não penso mais em voltar. Primeiro, meus filhos são brasileiros por causa do que estava acontecendo e acontece até agora no meu país. Eu escolhi Maricá porque eu sou amante das trilhas. Eu venho aqui no Brasil porque a gente estava morando lá no Chile. Do jeito que a gente vê como a situação está lá no Chile e a gente decidiu vir morar aqui no Brasil. Mas eu tinha uma prima que mora aqui em Maricá e uma semana antes a gente vem aqui e eu falei com ela. E ela falou, por que vocês não vêm aqui no Maricá? Escolheram dizendo Brasil, Chile, Argentina. Qual um desses países que eu escolheria como segundo lar? Para que eu possa estar ajudando a família, porque meu pai faleceu desde 2009, então sentamos eu escolhi Brasil. Estou no Brasil desde 2016. Cheguei na época das Olimpíadas. Assim, uma situação no meu país deu política errada, a coisa está muito difícil, né? Aí eu tive que emigrar. Meus filhos, minha família, meu pai, minha mãe que ficou lá, meus irmãos, entendeu? Aí, bem andando, foi muita coisa, foi bastante duro, né? Chegar até aqui não é fácil, não. A pessoa que emigra não é fácil. Cheguei aqui em Maricá através do meu tio, ele voltou desde 2017 e acabaram que ano passado ele faleceu. E bueno, mi entrada a Brasil fue cuando hubo el COVID-19. Pasé para acá, para Brasil, só que eu tive um problema, que o Polícia Federal me pegou, mas só que ele me pegou com a pistola na mão, cara, ele estava do outro lado. E havia tanta pessoa passando nesse mato, aí eu parei. Mas ele não, ele queria atirar. Se você não para, eu vou te atirar. Aí eu tive que subir o neném para cima, meu neném estava pequeno. Aí ele viu, passa, passa. Aí comecei a chorar, e falar, e chorar. Aí como que um federal, né, que falou, eu conheço ela, do abrigo do Jardim Floresta, que eu estava morando em abrigo. Aí eu cheguei e falei que sim para minha tia. Minha tia me ligou correndo e falou comigo. Fiquei tudo emocionada, mais triste pra cacete. Deixar minha mãe e meu pai. Lá foi o mais triste que eu pude assistir na vida, deixar tua família e você tá sem nada. Cheguei aqui sem família, entendeu? Sou minha tia mesmo. E por que eu fiquei com a guarda dele? Porque ele foi diagnosticado com síndrome de TDAH, elevar a hiperatividade. Nas condições do meu país, Moçambique nesse caso, eu lá não teria condições de dar um acompanhamento especializado, por falta mesmo de profissionais e de infraestruturas para esses casos. Me lembro, eu estava na fazenda com meus irmãos e eu vi passando um avião. Eu falei, um dia eu estarei viajando nesse avião que está passando em cima, mas gostaria de ir para o Brasil. Oito anos. Meus pais saíram primeiro para viajar, porque era o sonho do meu pai quando ele fez 60 anos. Eu fiquei na Venezuela concluindo minha faculdade. Assim que concluí a faculdade, eu decidi
viajar também. Aí a gente passou por vários lugares, mas a gente não se encontrava, tipo assim, eles fizeram também o Nordeste tudo, só que eles faziam muito mais rápido. Eu, como ia de bicicleta, eu demorava mais um pouco em chegar nos lugares. E agora aqui em Maricá. E aqui em Maricá a gente morou em Itaipuaçu, que morou um ano passado a gente estava lá, e agora essa nova fase que era Aracati. Fiquei 4 anos em Roraima. Eu fazia serviço em obra, né? Conheci uma doutora, ela é médica, de aqui do Rio de Janeiro. Aí ela falou para mim, seu Carlos, você quer fazer um serviço para mim, mas eu tenho um negócio lá no Rio, uma casa para mim reformar. Você acha que o senhor pode ir até lá? Aí eu falei, então bora, vamos lá. Aí ela falou assim, então eu vou comprar passagem de você, bora para Rio de Janeiro. Em Santa Teresa. Depois fui morar em Flamengo, e depois em Niterói, e depois cheguei em Maricá. Realmente morar junto com a população. Eu decidi chegar mais perto, entendeu? Viver essa cultura. Porque se você quer conhecer um país, se você quer se integrar, tem que morar junto com a população, tem que chegar mais perto. Não adianta ficar morando num hostel ou hotel, não ser afastado. Aí eu decidi realmente agora vou viver minha história no Brasil. E eu vim aqui fazer uma trilha lá na Pedra de Tocaia, com meus bebês, com um amigo, inclusive um guia de Maricá que me convidou. E eu fiquei apaixonada por Itaipuaçu, pelas suas ruas planejadas, eu vi aqueles quadrinhos perfeitos. E eu falei, um dia eu vou morar lá. O Rio, conforme o tempo foi passando, ficou muito perigoso. E aí eu tomei a decisão de vir, de fato, morar para Itaipuaçu, um lugar que sempre tinha sonhado em ser moradora. Sobre idioma, porque aqui tem só um idioma, só português. Não inglês, não é outra, só português. E quando eu chegar aqui, eu não falo nada português. Nada, mas agora eu falo mais ou menos. Sim, é difícil para mim. É difícil, sim. Com minha esposa, ela vai primeiro à Índia, ela mora lá 6 meses, com minha família, comigo, depois voltar aqui, Maricá. Então foi quando pensamos deixar Santa Cruz para Maricá. Confesso que Maricá, em 2018, quando cheguei, era muito mais tranquilo que hoje, né? Hoje já se sente algum desassossego social. Chegam com diferente percepção social, a forma de ser, entendeu? Outros vêm de zonas, vai lá, entre aspas, muito turbulentas, né? E trazem consigo essa turbulência. Querendo ou não, isso se manifesta, entendeu? Perdeu alguma tranquilidade a cidade, está perdendo. Mas isso é o efeito do crescimento. A tempo vem me acostumando, entender como que não é naquele jeito que eu pensava, não é naquele jeito que passa na mídia, mas como eu sou um cara também que sei por que eu estou aqui dentro, que se preocupa pela família, eu tenho que se adaptar, porque cultura, em qualquer país, em qualquer lugar, cultura sempre será. Então você chega, você tem a sua própria cultura, mas você precisa também se posicionar para se adaptar com a cultura do país que você está vivendo. Não, aqui, aqui a cidade é muito acolhedora, né? Não vou trabalhar com trança não, porque dá muito trabalho. Ficar o dia inteiro em pé não é uma coisa tão fácil. Mas
quando a gente chegar aqui, o dinheiro que a gente tinha acabou. Eu não tenho outra opção. Eu falei, eu vou fazer trança. Eu vou fazer trança para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir ajudar minha mãe, porque minha mãe só tem eu e ela está lá no Haiti. Conseguimos alfabetizar ele, fez todo o ensino fundamental, agora está no 3º ano no IFE, cursando meio ambiente. Que maravilha. Progrediu. O que não seria possível se continuássemos lá. E muito menos se eu tivesse abrido mão dele. Entendeu? Porque é preciso ter a percepção do problema e vontade de ajudar. Então, a gente que, ainda que tenha a percepção do problema, mas a vontade de ajudar, não é? A minimizar que ele tenha no futuro uma autonomia, não é? Esse que é o objetivo. O tradicional sempre está associado, tipo, quando meu pai me levava ao circo, sempre vendiam na entrada do circo. E ao princípio foi uma tentativa de resgatar o brinquedo tradicional que já 12 anos atrás já estava se perdendo. Já era algo que era difícil de se achar. Hoje em dia, a gente já vive a era da tela, né? Hoje é muito mais complicado você achar esse tipo de brinquedos, ainda mais feitos de forma artesanal. Normalmente você vê em lojas, no shopping, assim, mas dificilmente você conhece a pessoa que faz. E os brinquedos possibilitaram meus pais viajar, sair para viajar. Meu pai tinha 60 anos na época, hoje em dia ele está com 68. São 8 anos viajando o continente, América do Sul. Aí em Rio, queria vir para onde minha tia, né? Não queria ficar lá com a senhora, infelizmente. Não queria porque era fechada, não podia sair, não podia fazer nada. Ficava tudo fechado. Para sair, eu não conhecia ninguém. Aí também foi um pouquinho humilhante, né? Com ela, não podia pegar telefone, não podia nada. Aí a senhora falou que assim, eu queria estar onde minha tia. Falei que sim, queria estar onde minha tia. Aí ela falou, então você vai me pagar o dinheiro mensual na conta minha todo mês. E é isso. Eu paguei o dinheiro dela. E um mês antes de terminar de pagar o dinheiro dela, ela morreu. Aí cheguei aqui, eu trabalho de carteira assinada, graças a Deus. E eu cobro R$1.550. As pessoas do meu bairro acharam que eu tinha invadido a casa onde eu morava. Eu te juro. Pensaram que eu tinha invadido essa casa. Porque, claro, era uma casa que um tempo ficou sem frequentações. Mas uma casa normal, como todas. Aí quando eu apareci lá, na mente das pessoas, quem é essa pessoa que a gente não é estranha, que a gente não conhece, que de um dia para o outro está morando nessa casa aí. Aí você sabe o que aconteceu? Essa população tem uma pessoa que se revelou a mim depois, disseram que eles já estavam tentando atentar na minha vida. Sim, ele falou que foram conversar com um policial que morava lá, do lado da casa lá, que tem uma pessoa estranha lá, que com certeza deve ser um foragido do Rio de Janeiro, um traficante que fugiu do Rio de Janeiro, que está se escondendo aqui. Que ele tem que dar um jeito. Aí um dia eu estava na minha casa, eu vi a carro, uma auto de polícia, eles passaram à frente, dando volta para lá, para cá. Aí eu falei, é sério isso? Por que vocês não pensaram o contrário, que uma pessoa normal que veio para um novo morador que chegou de boa? Como que eu vou poder viver nesse lugar com pessoas que têm esse pensamento? Das pessoas, porque você é estrangeiro, ou você não é daqui, aí você necessariamente tem que estar aqui para as coisas ruins. Você é caracterizado para fazer coisas ruins. Por fazer 3º ano para conseguir ter um certificado escolar daqui. Eu faço a matrícula, mas o dia seguinte eu trouxe a tarefa para ela. E no mesmo dia ela vem para corrigir a tarefa. E ela chama
todo mundo, menos eu. E quando eu vi todo mundo com a folha, eu falei, professora, por que você me chama? Ela fala, tá. Ela pega a minha folha e fala, como que você fala com todo mundo o número que a gente tem que fazer? Qual é o meu que não tá bom? Ela fala que tudo. Você não tem nada bom. Você tem que fazer de novo. Eu fiquei surpreendida. Até eu chorei. Porque eu passava 14 anos na escola no Haiti. Eu nunca fui uma aluna péssima. Eu sempre faço melhor de mim para ser uma boa aluna. E ela fala isso para mim. Eu fiquei chorando. Depois de algum tempo que ela viu que eu estou chorando, ela fala, só esse que não tá bom. E desde esse dia ela fala, eu não vou voltar mais. Eu desisti. Então, se eles estão chorando, eles estão assim, eu tenho que ajudar. Então comecei a fazer esse trabalho aqui no município, orientando meus irmãos que chegaram, porque sei que eu e eles estamos no mesmo barco. Então eu não queria que eles passaram a dificuldade que eu passava para conseguir meus documentos. Então, eu venho fazendo e hoje a minha profissão no município, trabalho como agente social e eu sou percussionista e sou produtor cultural. Conheço o Garry porque ele foi, a gente foi apresentado pelo Bob, que é o Robert Montenard, que é da ONG Marrom. Conheço o Garry para poder pensar as demandas da população migrante aqui e pensar junto à gestão da saúde na época que eu atuava aqui, para a gente pensar junto quais seriam essas demandas. A gente começa a organizar algumas reuniões junto com a gestão e começo a me tornar também amiga do Garry e, por consequência, vou conhecendo os outros e as outras migrantes moradoras aqui de Maricá. Logo que teve a nova lei sobre a migração, que me dá direito de estudar, trabalhar, empreender, eu decidi de criar a Marrom. A Marrom é uma associação que trabalha nas questões de integração de imigrantes e refugiados no Brasil, para não deixar nenhum imigrante ou refugiado passa o que eu já passei, porque minha chegada teve várias dificuldades, então a Marrom dá resposta para minhas dores que eu teve na minha chegada. Eu me emociono falando dele, porque o trabalho que ele faz é muito importante, muito bonito, né? De encontrar essas pessoas, auxiliar essas pessoas. Muitos chegam em Maricá sem falar uma palavra em português, então o primeiro contato é com ele. Na época que eu o conheci, ele trabalhava no sacolão e no único dia de folga que ele tinha, ele utilizava para ajudar os imigrantes que chegavam aqui, muitas vezes com o dinheiro da passagem do próprio bolso do Garry, tanto para ele quanto para as pessoas que ele levava, para a Polícia Federal. E hoje o Garry é uma referência, né? Várias vezes pessoas chegaram lá na Polícia Federal e as pessoas perguntavam, você não conhece o Garry? Tem que voltar aqui com o Garry. Então isso para nós é uma grande vitória. A nossa trajetória começou muito interessante porque a gente começou a tentar fazer um mapeamento para encontrar esses imigrantes em Maricá. Daí começa a nossa amizade e a nossa relação profissional também. Para encontrar essas pessoas, primeiro a gente tentava o contato telefônico, porque muitos desses imigrantes o Garry ainda não conhecia.
Então, foi muito no boca a boca também, para a gente saber onde eles estavam, até a gente conseguir fazer minimamente dos 120 que a gente tinha uma noção que existiam, a gente conseguiu fazer uns 60, se não me engano. Mas foi bem difícil mesmo. Na época não tinha tantos vermelhinhos, tantas linhas ainda, então a gente foi nesse corre aí. Tinha mais de 120, mas foram saindo, né, por conta da dificuldade mesmo, né? Entrou pandemia, teve aquela dificuldade toda, apesar da gente ter conseguido alguma ajuda, mas não o suficiente. Então, muitas pessoas saíram de Maricá. Como eu já conhecia o Garry, que é o representante, né, aqui da cidade, da população migrante, que trabalha nos direitos humanos, convidei ele para uma entrevista. E, a partir daí, ele foi me passando quem era, quais eram, aonde residiam. Eu trabalho na atenção primária de saúde, aonde é a porta de entrada desses migrantes, que são as unidades de saúde territoriais. Hoje, no nosso município, nós temos 27 unidades, dividido pelos 4 distritos, Centro, Itaipuaçu, Inoã e Ponta Negra. E, a partir dessas unidades, nós temos concentrado no município de Maricá, nos bairros Bairro da Amizade, Saco das Flores, se eu não me engano, 55 haitianos, venezuelanos, cubanos em São José. Então, estão bem distribuídos pelos distritos. Essa porta de entrada, quando eles chegam nas unidades de saúde, eles são acolhidos. E tudo tem um foco principal de atendimento, dar documento, dar direitos para as pessoas poderem viver. E depois, de novo, é igual a Marrom, articulação, mediação e cultura. Então a gente desenvolve atividades juntos, a gente desenvolve festas, oficinas. Então minha relação com gestão é como se fosse um jeito de fortalecer essa parte de protagonista de imigrantes e refugiados. Porque poderia ser mais fácil para mim colocar um braço da minha ONG lá. Poderia ser mais fácil entender, eles trabalhar para a minha ONG, para o meu projeto. Mas não, a ideia não é criar um ferramenta lá junto com eles, onde eu sou membro também, sou membro do GESAM, e que tem um objetivo específico de atender lá, de promover lá e de fazer ações culturais que combatem xenofobia, homofobia, racismo, na geral. Então, para mim é um canto segredo, é um outro canto onde que eu curti outras coisas, talvez dentro da Marrom eu não consegui tão prazer, tão alegria de fazer. Oi, eu sou Carly Dias, eu sou da Venezuela, faço parte do GESAM e fico muito feliz e grata por esses projetos terem dado para a gente um lugar para atender nossa população migrante e refugiada que existe atualmente no município. É um lugar onde vamos expressar nossa cultura, vamos participar ativamente, ensinando tanto essa cultura como nossos idiomas para toda a população de Maricá. Então vai ser uma integração fantástica. No fundo, seca, sem água, ele sopra a vida em mim, que não é nada. É por isso, nunca mais deixarei louvar o nome dele. Viva a migração, viva o GESAM, viva o Haiti. É isso, muito obrigado e vamos que vamos. Essa questão da xenofobia é algo recorrente, vivenciado pela população migrante que tem procurado Maricá para construir sua vida,
Eu creio que a xenofobia, que é essa aversão ao estrangeiro, à estrangeira que chega, se dá muitas das vezes por ignorância. As pessoas vêm para cá, muitas das vezes elas vêm em busca de uma vida melhor. E a partir do momento que elas consomem os produtos na cidade, né, que elas atuam e acessam os serviços da cidade, elas estão contribuindo também com os impostos, né, da cidade, do estado, do país. Então elas passam a integrar o corpo de cidadãos daquele território, que no nosso caso é Maricá. Né? A dificuldade das crianças nas escolas por conta da xenofobia, a xenofobia vivenciada por muitos deles aqui em Maricá, o racismo, sobretudo, né, existente, que coloca barreiras, o fato dos migrantes não terem o título de eleitor, isso dificultar na cidade acesso a alguns serviços. Uma das grandes sugestões colocadas pelo grupo entrevistado é que haja um lugar especializado para o atendimento, onde tenham várias línguas nesse atendimento inicial. Também a possibilidade de contratação de outros migrantes para trabalharem no serviço público de Maricá, que facilitaria a linguagem e também a tradução cultural, né, das demandas. E, além do lugar especializado, um lugar onde eles pudessem demonstrar para a população a sua cultura, né, os seus valores, a sua forma de viver dentro aqui do Brasil e do quanto eles têm para oferecer e para acrescentar na cultura brasileira. Atendendo, orientando os migrantes que estão chegando aqui no município, a gente está nessa luta e luta pelos direitos humanos. Então é importante que nós precisamos entender. E também agradeço todas essas secretarias que nós apoiaram na medida que é possível, e especialmente a Secretaria de Direitos Humanos e Casa dos Conselhos também, que sempre está à disposição, que está sempre aberto a nós atender, entendo? E para que fazemos as reuniões, fazemos as nossas atividades, e ao negro também, que sempre me abraçou, que está nessa luta, onde que lutamos pela equidade, entendeu? Igualdade. Então não vimos sobre a raça, tudo isso. E nós sabemos como um migrante, sendo migrantes, refugiados, pretos, entendeu? Qual é o sofrimento que estamos passando? Então, se nós já estamos aqui, queremos que a prefeitura mesmo de Maricá entender e compreender e nos dar a oportunidade. E quando falamos sobre a oportunidade, é a oportunidade de verdade, porque nós já estamos aqui, já temos um caminho e temos mais de 20 nacionalidades aqui no município. Então, esses 20 nacionalidades é 20 culturas diferentes e línguas diferentes. Então, se junta, dá um apoio, dá um abraço mesmo, de verdade, a gente possa avançar. Porque eu moro em uma cidade que é socialista, mas aqui é muito diferente. Entende? Aqui você tem serviço, aqui você vai a um hospital e sai com suas medicinas, você vai trabalhar ou sai a conhecer a cidade e tem um transporte de graça, me compreende? Posso dizer hoje que eu tenho um laço com o Brasil, um laço para sempre, que nunca mais abandonarei o Brasil. O Brasil virou meu segundo país. Uma linda mulher e junto a gente fez uma linda filha, a Janice dos Santos Batista Lopes, é a mãe da minha filha e se chama Zaila Lopes do Savi. Zaila, que é um nome de origem africana, que quer dizer a feminina,
a mulher sucedida. São trilhas, curtir a natureza, a praia, as cachoeiras do Espraiado, a Pedra de Itaucaia, essa pedra onde estamos no momento, Morro da Pesa. Eu adoro vir com minha família, com meus filhos. A cidade de Maricá é uma cidade que deveria se servir como um exemplo de um lugar que recebe e que cria um mínimo pelos direitos das pessoas sejam respeitados. Para facilitar essa troca, esse direito seja aproveitado. Então, a palavra é gratidão e migrar é um direito. Então, estamos lá pelo direito de migrar. Então, muito obrigado. Ter meu próprio negócio, trabalhar para mim mesma, não trabalhar para ninguém, dar o melhor para minhas crianças, comprar uma casa, ajudar minha família que eu tenho em Venezuela e ajudar meu pai e minha mãe. Eu mesma vou ser a dona, eu mesma que vou trabalhar. Sou minha mãe e meu pai que podiam trabalhar comigo, família, entendeu? É isso. O Brasil, o Maricá, é uma segunda casa para a gente. Porque o que passa? Todos os produtos que a gente encontra lá no Haiti, a gente encontra lá aqui no Brasil. Os brasileiros também abraçam a gente. É por isso que eu sempre falo que o Brasil é a segunda casa para a gente. Quero. É um sonho todo imigrante que mora num país que não é seu, é ter uma casa própria. E também outra coisa para ver minha mãe vir morar aqui junto comigo. Consegui várias analogias de como cada indivíduo soluciona seus problemas. Tem que pegar esse aqui e falar, não, isso aqui não é comigo não. Tem uma pessoa que já vem, já faz 5 nós e fica muito mais complicado. Tem uma pessoa que pega e antes de fazer qualquer movimento, ele fica estudando. Você vai ter que atravessar isso aqui em algum lugar. Só que a madeira não consegue, né, atravessar para a madeira. Isso é resultado da sua própria resolução do problema. A esperança nunca se perde. Isso nos ensina sempre ter esperança, sempre ter fé em que dias melhores virão. On va jamais oublier que on peut monde toujours dire et tout qui aide mon avancée que dans la vie pas gagner qui gratis. Faut que travaille pour gagner ça que vous voulez. जिंदगी मुश्किल है लेकिन हम समय के साथ आगे बढ़ेंगे. Isso significa que vida é difícil, mas vamos com o tempo, com Deus. L'union fait la force. Para quem migra, deixa parte de si. Não é? Não tem outro jeito. Senão a pessoa se imigra porque precisa de imigrar. Algum objetivo tem. Mas se usou, mesmo assim por aí, meu papo quase. É isso. Vamos que vamos. Então, no meu país, tem um provérbio que diz assim: nous sommes Manogokwe. Nous sommes Manogokwe. Quer dizer o quê? O que sai de casa não deixa de voltar para casa. Quer dizer para mim, eu posso levar anos aqui, mas um dia voltarei para casa. De seres assim tão pobre, não tenho nem receio de seres assim
assim tão frágil, Niassa, oh, oh. Ah, Niassa, lelelelelele, mama, oh. Eu canto alto, Teu nome é Niassa. sim, eu canto alto, Teu nome é Niassa. sim, não tenho nem vergonha de seres assim tão pobre, não tenho nem receio de seres assim tão frágil, Niassa, oh, oh. Ah, Niassa, lelelelelele, mama, oh. Há muita gente que diz que essa pobreza nos levará ao esquecimento, hoje estamos esquecidos. Outra gente diz pra Niassa nunca mais quer voltar. Pois lá nós estamos, por isso eu canto alto, Teu nome é Niassa. sim, eu canto alto, Teu nome é Niassa. sim, não tenho nem vergonha de seres assim tão pobre, não tenho nem receio de seres assim tão frágil, Niassa, oh, oh. Ah, Niassa, lelelelelele, mama, oh. Manyamba metangula, Niassa. Marupa mekula, Niassa. Maua ni pepe, Niassa. Metarika kwamba, Niassa. Mitande mikanyela, Niassa. Mandimba masangulu, Niassa. Lixinga, capitão, seu nome é sempre Niassa. Eu vou levar pra o alto, seu nome é Niassa, sem vergonha. Se alguém me perguntar por que falo sempre de Niassa, eu vou dizer sou. É minha terra, é bonita e eu gosto.